Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos. Para nós sempre é um prazer, felicidade estarmos aqui nos domingos pela manhã para refletirmos, pensarmos sobre algum texto da Palavra de Deus que nos ensine a viver melhor, a ter uma vida mais coerente e digna junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Pai. Eu quero começar hoje fazendo uma pergunta aqui para os irmãos. Uma pergunta muito simples. Os irmãos conhecem esse personagem aqui? Conhece? O Homem de Ferro. Então, tem fãs aqui dos Vingadores? Paga um pouquinho só. Tem fãs aqui dos Vingadores? Tem gente aqui que coleciona as imagenzinhas dos Vingadores. Esse aqui é o chamado Homem de Ferro, não é? O Iron Man, como no inglês, né? A gente conhece, mas a gente conhece a história dele, ou sim ou não? Conhece mais o super-herói do que a história, ou a história do que o super-herói? Bom, oficialmente ele nasceu em 1963. A primeira aparição dele foi nessa revista aqui, que era uma revista de suspense, na verdade. Ele foi fruto da obra de um escritor, um desenhista e um roteirista. E esses três juntos criaram esse personagem, esse ícone, que nós reverenciamos até hoje nos nossos filmes, né? Da série chamada Os Vingadores. Quem é esse homem chamado de Tony Stark, né? Tony Stark, na verdade, é um sujeito bilionário que trabalhava no ramo das armas, vendia armas. E isso deixou ele rico, imensamente rico. Mas depois que ele viu o resultado, né, das armas que ele fabricava, ele desistiu, na verdade, de fabricar armas, ficou arrependido porque viu que as suas armas matavam muita gente. E ele faz uma viagem. Quando ele faz essa viagem, por um acaso ele é vítima de uma mina. Por um acaso não, né? Ele é vítima de uma mina que explode e deixa o peito dele cheio de estilhaços. Essa é a história que eu estava perguntando se os irmãos sabem da história dele ou não, né? O peito dele fica cheio de estilhaços. Esses estilhaços, eles ameaçam migrar para o coração dele. Se chegassem até o coração dele, certamente ele morreria por conta disso. Então, a partir daí, ele, como um engenheiro brilhante, né, que ele cria um escudo, um dispositivo, né, que coloca no peito, né, esse dispositivo é de aço, né, de alguma coisa assim, e esse dispositivo impede esses estilhaços de entrarem mais e chegarem até o seu coração. É por isso que ele se chama de Homem de Ferro, né? Na verdade é por conta disso daí, tá? Ou seja, ele é um indivíduo inteligente, quase que sobrenatural, mas também é um indivíduo extremamente humano, muito humano, que luta contra, por exemplo, o alcoolismo, carrega um peso do mundo inteiro nas costas dele. Ele é esse sujeito aqui, que a gente poderia dizer o seguinte: qual é a personalidade do Homem de Ferro, né? Ele é brilhante, ele é narcisista, ele é irônico, é charmoso. O humor serve para esconder os seus medos, inseguranças e traumas profundos. Ele luta contra as suas piores fraquezas, próprias fraquezas. Por trás da sua máscara de ferro impassível, existe, porém, sob a armadura, um coração extremamente frágil. Extremamente frágil. Isso lembra a gente, de certa maneira, a postura de alguns seres humanos, né? Ele é um legítimo representante do ser humano que esconde a sua vulnerabilidade por trás de uma couraça de ferro. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Sim. Você conhece gente que por trás de uma capa de ferro muito grande, como se fosse um sujeito frio, egoísta, que só pensa em si, que cria uma barreira entre ele e o mundo, mas dentro dele existe, na verdade, um ser humano frágil, vulnerável, que não quer que ninguém descubra suas fraquezas? Sim ou não? Conhece alguém assim?
Todos nós. Eu sou assim, você é assim. A maioria de nós somos exatamente desse jeito, exatamente dessa forma. Concordam comigo? Temos uma capa, construímos uma armadura, queremos parecer os fortões, queremos parecer aqueles indivíduos que nada nos atinge, que somos invulneráveis, mas lá dentro de nós, a gente sabe que nós não somos assim, não somos dessa forma, não somos dessa maneira, de forma alguma. Somos muito pelo contrário, pessoas humanas, extremamente humanas, realmente humanas, frágeis, falhas, etc, 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 etc. Concordam comigo agora? Agora, esse homem de ferro, ele também tem duas outras características bem interessantes. Uma é que ele busca sempre a contínua melhoria, e outra é que ele tem um espírito sacrificial muito grande. Ele gosta de se sacrificar pelas pessoas, mas também ele gosta de se desenvolver cada vez mais. Muito bem, mas se eu dissesse para os irmãos que este não é o primeiro nem o único homem de ferro da história da humanidade, o que é que você me diria? Você conhece algum outro homem de ferro? Sem sermos nós, né? Mas você conhece alguém que realmente tem esse nome de homem de ferro? Uhum. E se eu chegar e disser para você que o primeiro homem de ferro que existiu na história da humanidade está dentro da Bíblia? Que ele é um personagem bíblico? Provavelmente você vai olhar para mim e dizer assim, eu nunca li nenhuma história de homem de ferro na Bíblia não, pastor. Eu não sei disso não. Mas existe sim esse homem de ferro na Bíblia e nós queremos falar dele hoje pela manhã. Ele está exatamente em 2 Samuel, capítulo 19, versículo de 31 a 38. Ele se chama Barzilai. Barzilai. Barzilai, paz, meus irmãos, no hebraico é exatamente o quê? Homem de ferro. Bar é homem, Zilai, Uai é ferro, ok? Ou seja, existiu realmente um homem chamado de homem de ferro na Bíblia. E é muito interessante a história dele que nós vamos ler agora com os irmãos aqui. Abre a sua Bíblia nesse texto aqui, de 2 Samuel 19, de 31 a 38. Diz assim esse texto bíblico. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando ele estava em Manaim, porque era um homem muito rico. E o rei disse a Barzilai, venha comigo, e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei, quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje eu tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por este seu servo se tornaria, e porque este seu servo ainda se tornaria um peso ao rei, o meu senhor? Este seu servo irá com o rei só por um pouco, além do Jordão, porque o rei iria me retribuir com tal recompensa. Deixe que este seu servo volte e eu morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto ao meu pai e à minha mãe. Mas aqui está, junto de mim, mas aqui está o seu servo Quinã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. E o rei respondeu, Quinã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo que você me pedir, isso farei por você.
E todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para sua casa. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto que nós acabamos de ler. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra, pelo poder que a tua palavra tem, por aquilo que ela nos revela, por aquilo que nós podemos aprender com ela, Pai. Abre os nossos corações para que nessa manhã nós possamos reter, aprender, guardar, conservar aquilo que tu queres que nós aprendamos de ti. Nos dá a graça de ouvir a tua voz através do teu divino Espírito Santo. Que seja ele aquele que vai ministrar, não eu. E muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Qual é o tema da nossa reflexão de hoje pela manhã? É este tema aqui. Este tema aqui. Homens de ferro. Limites humanos na vida de um pai. Homens de ferro. Homens de ferro. Limites humanos na vida de um pai. Deu para entender? Nós vamos falar sobre homens de ferro com base nesse personagem chamado de Barzilai. Muito bem. Quais são as características? Nós vimos as características daquele homem de ferro que a gente conhece mais, que é o homem de ferro dos Vingadores, né? O Tony Stark. Mas quais são as características desse homem de ferro, desse homem chamado de homem de ferro, na própria Bíblia aqui? Primeira característica dele é a seguinte, que eu quero destacar com os irmãos hoje pela manhã. Homens de ferro reconhecem os seus limites. Homens de ferro reconhecem os seus limites. Deixe-me fazer uma ligeira retrospectiva aqui para que os irmãos entendam o contexto dessa história. Davi era rei e Davi sofreu uma traição da parte do seu filho chamado de Absalão. Absalão se revoltou contra Davi, fez um motim e tirou Davi do poder. E Davi teve que fugir, senão o seu filho Absalão terminaria matando ele. Na saída de Jerusalém, Davi vai encontrando com várias pessoas. Encontra com um indivíduo chamado Simei, que é um indivíduo que estava dentro do reino, mas não aceitava a liderança de Davi, que ele faz de tudo para humilhar Davi nessa saída. Ele joga pedra em Davi, ele diz um bocado de impropérios a Davi. O general de Davi diz assim: quer que a gente degole esse sujeito aqui? Davi diz: não. Davi era Davi, né? Davi diz assim: não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque pode ser que ele tenha razão. E ou seja, tudo isso que ele está dizendo aí, e aí não faz sentido, porque na verdade ele está falando pela boca de Deus. E Davi vai saindo, encontra o outro, chamado Mefibosete, e encontra finalmente, depois que sai de Jerusalém, Barzilai. E como a fuga foi uma fuga não planejada, né? Tudo que Davi tinha era ele e os seus homens, os homens e ele, nada mais. E Barzilai sustenta Davi e todo o seu exército durante um bom tempo, em termos de alimento, de apoio, de guarida, de hospedagem ali. A luta se estabelece com Absalão, Absalão termina morrendo e Davi volta para casa, volta para Jerusalém. Está entendendo? Nessa volta é que acontece esse texto que nós acabamos de ler aqui. Davi olha para Barzilai e diz assim: olha, você não me ajudou na minha pior hora da vida. Você, na verdade, fez aquilo que eu não esperava. Você me sustentou. Você é um homem rico. Você me deu guarida. Vá comigo agora para Jerusalém e eu vou sustentar você. E é aí que, na verdade, nós começamos a entender essa história. Seria uma boa para Barzilai voltar com Davi? Sim ou não?
Sim, claro que sim. Mas é aí que começa justamente as características desse homem que nós estamos chamando de homem de ferro. Primeira característica, homens de ferro reconhecem os seus limites. Veja bem o que Basilai diz, ele diz assim: poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia eu perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Ou seja, o que ele está dizendo em outras palavras é assim: eu tenho dificuldade hoje, eu tenho 80 anos, eu tenho limitações, não dá para mim essa aventura mais. Mas é assim que os homens de ferro reconhecem as suas limitações e dificuldades, ou homens que aparentemente querem passar essa imagem de serem um homem de ferro, eles têm esse tipo de postura, esse jeito de ser, essa maneira de agir, sim ou não? Não, não tem. A maioria de nós quer parecer ou quer mostrar uma imagem de uma força que a gente não tem. E a gente termina por se afastar da realidade exatamente por conta disso, porque nós queremos pintar um quadro, nós parecemos muito mais o Tony Stark do que o Basilai. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós pintamos um quadro de nós mesmos em que nós parecemos mais um Tony Stark do que um Basilai. Mas eu quero dizer para você assim, o fato de nós sermos homens de ferro, no sentido de termos firmeza, segurança, determinação, força, vigor, principalmente caráter no sentido moral, não nos faz pessoas absolutamente perfeitas de maneira alguma. Ou seja, nós não criamos armaduras de ferro para nos escondermos atrás delas. Nós precisamos sim reconhecer as nossas limitações. Veja bem o que eu vou dizer para você agora. O homem que olha para o espelho do si mesmo, o homem que olha para o espelho do si mesmo, precisa encontrar fortaleza na sua vulnerabilidade. E quanto mais vulnerável você for, tanto mais forte você se tornará. Posso repetir? Vou repetir. O homem que olha para o espelho de si mesmo, ou o homem que olha para si mesmo no espelho, tanto faz, ele precisa encontrar força, fortaleza na sua vulnerabilidade. E quanto mais vulnerável ele se parecer, ou ele se mostrar, tanto mais forte ele se tornará. O que é que Paulo diz? Paulo diz uma coisa que a gente pode dizer que só pode entender depois que eu disse essa frase para os irmãos. Paulo diz assim: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Primeira lição para nós pais aqui hoje pela manhã é exatamente essa. Não queira mostrar para os seus filhos alguma coisa que você não é. Entendeu, pai? Onde eu quero chegar? Não queira mostrar para os seus filhos alguma coisa que você não é. Porque ele vai descobrir que você não é. Mas dia menos dia, esse filho vai ver você como você é de verdade. Não como você quis parecer para ele. Não como você quis se mostrar para ele. Não como você se maquiou para mostrar para ele. Não como você se fantasiou para mostrar para ele. Ele precisa olhar para você e reconhecer você forte naquilo que você verdadeiramente é de verdade. O que Basilai está dizendo aqui é assim, olha, eu tenho limitações quando eu hoje tenho dificuldade de entender o que é bom e o que é mal. Ou seja, eu tenho dificuldade de discernir entre o bem e o mal. Eu tenho até dificuldade de, saboreando alguma coisa, saber se isso é tal fruta ou tal fruta.
Eu tenho dificuldade até de distinguir se alguém está cantando é um homem ou uma mulher. Então eu sou uma pessoa limitada, Davi. A tua proposta é boa, mas na verdade eu não tenho condições de assumi-la de maneira alguma. Em outras palavras, Basilai poderia até dizer assim: olha, eu sou um homem de ferro. Construí a minha vida de maneira que as pessoas me reconhecem hoje como se eu fosse um homem de ferro, ou feito de ferro, ou forte como ferro. Mas eu sou limitado. Veja bem, todos nós temos nossas fortalezas e nossas fraquezas. Não admitir isto nos torna mais fracos. Admitir isso nos torna mais fortes. Sacou? Se ligou? Então, primeira lição que a gente aprende hoje aqui com certeza é exatamente essa. Não queira parecer para o seu filho alguma coisa que você não é. Porque isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Nenhum de nós somos perfeitos ou pais perfeitos. Nós precisamos apenas ser bons o bastante. Nós precisamos apenas ser bons o bastante. Saber disso nos fará admitir que por vezes nós iremos errar. Mas também saber disso nos dá a condição de colocarmos-nos no caminho certo para acertar. É quando a gente admite que nós não somos super-heróis. Nós não somos essas pessoas fantásticas e extraordinárias que muitas vezes a gente tenta parecer para as outras pessoas. Você já percebeu que a sociedade em que a gente vive hoje é uma sociedade que vive muito de aparência, gente? É ou não é? Totalmente é assim, não é? As pessoas querem, na verdade, passar para os outros uma imagem deles que eles não são. De verdade. Não são. Segunda coisa que nós aprendemos com este homem de ferro chamado Basilai. Não com o Tony Stark, né? Mas com o Basilai. Homens de ferro sabem quando subir não vale a pena. Homens de ferro sabem quando subir não vale a pena. O que diz esse texto aí no versículo 34? Diz assim, Davi diz assim: venha comigo, eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Basilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? E depois de fazer essa pergunta, ele diz assim, não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Vou dizer de novo. Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Às vezes, enquanto eu refletia, pensava sobre esse texto aqui, eu estava dizendo para mim mesmo, eu acho que todos nós aqui devemos fazer uma placa bem grande de ferro, se fosse possível, e cravar nessa placa exatamente isso. Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém, para que isso a gente pudesse ler todo dia de manhã cedo e não esquecer disso de forma alguma. Vamos voltar à reflexão. Vê bem, voltar agora com o rei era uma volta triunfante. Ele tinha sido o único cara que Davi contou com ele na hora que estava fugindo. Agora que o rei estava por cima novamente e voltava para reassumir o seu trono, valia a pena voltar com o rei para Jerusalém? Essa volta era uma volta triunfante? Essa volta era uma volta de dar a volta por cima? Claro que era. Esse momento agora não era um momento de dizer assim,
eu tenho poder, eu vou desfrutar do poder, de benefícios, de riquezas, porque eu fui o único que ajudou o rei no pior momento da vida dele. Agora o rei diz assim: venha comigo que agora a sua vida, da sua vida tomo conta eu, e o negócio aqui vai ser bom, de verdade. Mas o que é que Basilai responde? Ele responde justamente o contrário. Não vale a pena subir com o rei para Jerusalém. Humanamente falando, não é exatamente o contrário? Agora que valeria a pena voltar com o rei para Jerusalém. Mas entenda bem uma coisa que eu vou lhe dizer: nem sempre subir é o melhor caminho para mim e para você. Nem sempre subir é o melhor caminho para mim e para você. Veja bem, homens de ferro, eles aprendem a pensar no longo prazo e não no imediatismo do aqui e do agora. Voltar com o rei para Jerusalém seria subir na vida, não seria subir na vida, não? Subir muito. E ganhar muito. Mas nem sempre que a gente sobe na vida, isso é o melhor para mim, para você e para a sua família. E a gente precisa pensar não só no prazer imediato do aqui e do agora, mas a gente precisa também pensar no acolá e no depois. A gente precisa entender algumas coisas que estão propostas para nós a partir desse pensamento de curto prazo ou de longo prazo. No curto prazo seria maravilhoso, não seria? Basilai iria entrar em Jerusalém triunfante, ao lado do rei, dizer agora o negócio vai ser bom. Ia almoçar com o rei, na mesa do rei, seria fantástico, extraordinário, maravilhoso, no curto prazo. Mas isso ia demorar muito? Não. Basilai já estava com 80 anos, lembra disso? Ele disse: não vale a pena mais eu me desgastar com as intrigas palacianas. Ficar junto do rei seria novamente ter que enfrentar guerras, problemas, dificuldades, não ter sossego nenhum, exigências maiores do que talvez ele pudesse realizar naquele momento. E ele diz assim sabiamente: não vale a pena subir com o rei para Jerusalém. Ele está dizendo assim: eu não vou trocar prazer imediato por felicidade duradoura. Uma coisa é você pensar na sua vida como um prazer imediato. Se você está em busca de prazer imediato, qualquer coisa que você fizer agora que lhe der prazer, será fantástico. Mas isso vai trazer felicidade para você no longo prazo? Sim ou não? Basilai, ele sabia que nem sempre o caminho para cima é o ideal. Ele sabia que o caminho mais para o alto é, por vezes, escorregadio. Ele sabia que todo o caminho para cima tinha um custo e que este preço poderia ser muito alto. Eu já vi muita gente ser promovida em empresa, no trabalho, para sua própria desgraça. Como consultor de empresa, como pessoa que já lidou muito com a empresa, como pessoa que trabalhou 35 anos em empresa, eu sei exatamente disso. Muitas promoções dentro da empresa não são para benefício do indivíduo. Ele acha que é. De imediato parece ser. O prazer que ele tem nisso é um prazer grande. Mas depois de algum tempo, isso redunda, na verdade, num preço muito alto a se pagar. Você é promovido, mas aí você não tem mais vida. Você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, atender o telefone celular do dono da empresa o tempo todo. Você tem que esquecer a sua família, porque agora a prioridade é o seu trabalho. É ou não é assim?
Muitas vezes você é promovido dentro da empresa, passa a ganhar um salário bem mais alto e você começa a gastar muito mais do que você poderia gastar. E é daqui a pouco você começa a pagar o preço alto disso aí. Não só isso. Não só perder a saúde, não só ter prejuízo financeiro quando você acha que vai ter mais ganho, mas muitas vezes o indivíduo perde até a própria alma nesse processo. Porque ele é obrigado a fazer coisas dentro da empresa que ele sabe que não são coisas corretas. Como mentir, como roubar, como deixar de ser o crente que ele é, porque agora ele tem que cumprir as exigências da empresa. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Ou seja, muitas vezes a gente está pagando um preço muito alto por uma coisa que a gente achou que era um benefício, que era um subir na vida. E não é, de jeito nenhum. Não vale a pena subir com o rei. Pode ser uma placa de ferro que nos alerta quanto ao perigo da gente perder aquilo que é mais valioso para a gente. De que adianta você ser promovido na empresa e não ter mais tempo nenhum para o seu filho? Adianta? Adianta você ganhar a promoção e perder o filho? Não adianta. Não vale a pena subir com o rei. Homens de ferros, eles são forjados no material que lhes permite saber que às vezes o melhor caminho não é subir, mas o melhor caminho é voltar para casa. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? Muitas vezes o melhor caminho para nós pais não é subirmos junto com o rei, mas a gente descer e voltar para casa. É essa a opção de Basilai ou não é? Basilai diz exatamente isso. Ele diz assim, olha, não vale a pena subir com o rei. Eu quero voltar para casa e morrer junto dos meus pais. Concluindo, para a gente terminar hoje pela manhã, uma terceira lição para a gente, pais. Qual é a lição? É que homens de ferro deixam a melhor herança para os seus filhos. Homens de ferro deixam a melhor herança para os seus filhos. O que é que Basilai propõe para o rei Davi ali? Ele propõe exatamente o seguinte. Basilai diz, veja bem, eu já estou velho em idade. Em vez de você, na verdade, me levar para Jerusalém, leve Quinã, que é o meu filho. Se há duas coisas apenas que esse texto bíblico diz a respeito de Basilai. Ele diz assim, que Basilai era um homem velho, de 80 anos, e ele diz que Basilai era um homem rico, muito rico. Tão rico que pôde sustentar um exército inteirinho, comendo, abrigando, etc. tal, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. A riqueza dele, portanto, era muito grande. Que não sendo filho dele, teria direito a esta herança. Mas em vez de dar essa herança para Quinã, Basilai diz assim, ó, em vez de tu voltar comigo para casa e ser meu herdeiro, porque daqui a pouco eu vou morrer, em vez de fazer isso, eu vou mandar você com Davi. E você é quem vai viver com Davi de agora em diante. Você é que vai ficar com Davi de agora em diante. Eu imagino a cara de Quinã, né? Peraí, pai. Se for nordestino, ia falar assim, né? Peraí, pai. Eu estou bem bom na minha casa. Lá eu sou o rei. Lá eu vou ter direito a todo o dinheiro que você tem. Uma herança daquela que eu sei que você tem, que é muito dinheiro. Aí você está me dizendo agora que em vez disso eu vou morar com o rei, numa cidade que não é a minha, ser uma espécie de servo do rei. Que negócio é esse, pai? Que herança é essa que você está me deixando? Não era assim? O raciocínio lógico, frio, pessoal dele deveria ser exatamente esse.
Mas só que a gente tem que entender aqui o desdobramento da história. Barzilai, ele faz uma opção consciente de dizer assim: meu filho, eu não vou dar a você dinheiro, eu vou dar a você um tutor. Davi vai ser o seu tutor. Davi vai ser aquele camarada que vai lhe ensinar a ser homem na vida. Eu forjei você até agora, de agora em diante você vai aprender com Davi. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou dar a você, meu filho, dinheiro, não. Eu vou dar a você ensinamento, educação, vivência, exemplo de um homem que é um homem segundo o coração de Deus. É com esse daí que você vai ficar de agora em diante. Sabe qual é a minha pergunta nessa conclusão, para mim, para você e para todos nós aqui? O que é que nós estamos dando de herança para os nossos filhos? Eu sei que a maioria de nós quer dar sempre o melhor para os nossos filhos. Eu também quero. Mas o melhor raramente será dar dinheiro para eles, viu? O melhor raramente será dar presentes para eles. O melhor será você dar o seu exemplo para ele. O melhor será você ser o homem de ferro que ele precisa admirar. Não aquele Tony Stark, mas o homem de ferro, de caráter, de princípios, de responsabilidade, de respeito. O homem de verdade. Essa talvez seja a maior herança possível que você possa dar para os seus filhos ainda hoje, em pleno século XXI. Aí você vai dizer assim: tá, pastor, e aí, qual foi o resultado disso aí? O resultado foi o seguinte: Barzilai realmente volta para casa, Quinã vai-se embora com Davi, dali em diante. Mas quando a gente vai, por exemplo, para 1 Reis, capítulo 2, versículo 7, Davi está à beira da morte. Davi está à beira da morte. Aí ele chama Salomão, que é o filho dele, e começa a dar instruções a Salomão sobre como deveria Salomão se comportar dali em diante. Sabe o que é que Davi diz a respeito de Barzilai? Ele diz assim: mas aos filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência com eles, e estejam eles entre os que comem a tua mesa, porque assim se houve comigo quando eu fugia da causa do teu irmão Absalão. Davi está na beira da morte e está preocupado com Quinã. E está dizendo para Salomão: ó, honra esse rapaz, porque o pai dele me honrou na minha pior hora da vida. Portanto, dê honra. Comer na mesa do rei era a mesma coisa de ser ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Comer na mesa do rei era a mesma coisa de ser do STF no Brasil. Ou seja, você estava na melhor posição do mundo, que é a posição de honra, extrema honra, na verdade. Entende o que eu estou dizendo para você? Sabe o que acontece? Sabe o que é que se diz em Jeremias 41, versículo 17? Diz assim que existia um lugar chamado Jerute-Quimã. Jerute-Quimã. Ou seja, Quimã não só recebeu a honraria de jantar, servir-se à mesa do rei, ser um dos poucos que tinha esse privilégio, mas também Davi, da sua própria fortuna pessoal, deu uma extensão de terra para Quinã, que não tinha mais tamanho, lá em Belém, a cidade de Davi. E essa extensão de terra, chamada Jerute-Quinã, significava hospedaria de Quinã. O lugar onde Quinã se hospeda, onde ele habita, significa que ele ganhou terras também. Propriedades, bens, ali em Jerusalém. Você percebe que nós não podemos fazer
planos de curto prazo para os nossos filhos. Dar o dinheiro para Quinã seria muito fácil, seria tranquilo. Entendeu o que eu estou dizendo para você? Seria dar o menos provável. Talvez aquele menino pegasse aquele dinheiro e torrasse ele todinho, porque não custou nada para ele, foi o pai dele que construiu. Estando com Davi, não, foi exatamente o contrário. Ele aprendeu a ser mais um homem de ferro. Ele aprendeu a ser gente. Ele teve propriedades, ele teve terra, ele teve honrarias. Meu querido irmão e amigo que me ouve nessa manhã, sejamos homens de ferro, mas não sejamos pesados para ninguém. Sejamos pessoas conscientes, sejamos homens de ferro e tenhamos clareza de propósito para que a gente possa dar o melhor para os nossos filhos. Entendeu? Reconheça os seus limites, que você é humano, que você pode errar como homem, que você pode errar como pai. Primeira coisa. Segunda coisa, reconheça também que nem sempre o caminho para cima é o melhor para a gente, mas o caminho de volta para casa pode ser o caminho que Deus quer para mim e para você. Talvez você esteja muito tempo fora de casa, talvez você esteja cuidando muito mais da vida profissional do que da vida de casa. Esteja na hora de você pensar mais em casa do que em subir com o rei. E em terceiro lugar, lembre-se de que a melhor herança que você pode entregar para os seus filhos não é necessariamente dinheiro, mas é sim a educação para que ele possa viver a vida dele da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe nessa nobre missão de sermos pais, no nome de Jesus. Amém.